Beleza. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Sou o professor Antônio Sérgio, do canal Tributário Expert. Estou aqui com Rafael Giuliani. A gente vai fazer um bate-papo hoje sobre estoque, sobre cuidados com estoque. Então, já tem algum tempo que a gente vem falando aí desse tema, que a gente vem falando desse assunto, da importância de cuidar do estoque, da importância de ter um controle adequado. Eu, como professor, sou professor aqui em São Paulo, ministro aulas no SESCOM, no Sindiconte, no CRC, na FIPECAF, na FECAP, e a maioria das minhas aulas elas são direcionadas para o SPED, para o SPED fiscal. E lá no SPED fiscal a gente tem bloco K, a gente tem bloco H, então eu falo bastante desse tema, bloco K e bloco H, e eu trabalho muito voltado para os escritórios de contabilidade. Eu tenho um público muito grande de escritórios de contabilidade e eu percebo a dificuldade, eu percebo os problemas que os escritórios têm para conseguir uma informação correta do cliente, para conseguir fazer com que o cliente entenda primeiro, né, o que é o controle de estoque, que faça o controle de estoque adequado, que tenha um bom sistema, que mande números consistentes e que dê uma informação confiável para alimentar tanto o SPED fiscal, como também na hora de fazer o balanço, né? Fazer a ECD, fazer a ECF, eu preciso ter uma informação de estoque verdadeira. Então, pensando nessa dificuldade, eu até criei um método, né, para ajudar os escritórios de contabilidade a convencer, a conscientizar os clientes da importância de controlar estoque. Mais para frente aí a gente fala um pouquinho do método. Mas por que eu chamei o Rafael aqui para a gente fazer um bate-papo hoje, né? Porque o Rafael ele trabalha com auditoria de bloco H, com auditoria de inventário, né? Auditoria de inventário que depois se transforma no bloco H. E numa das conversas que eu tive com o Rafael, a gente estava falando um pouquinho da questão das multas, né? Como que as empresas estão sendo multadas por não ter um controle adequado do estoque, como as empresas estão sendo multadas por mandar uma informação indevida no inventário, e muita gente não sabe. Muita gente não sabe. Então, é muito comum eu conversar com contadores, eu conversar às vezes com clientes, às vezes com funcionários da área fiscal, e o pessoal fala, mas já faz tanto tempo que eu mando SPED assim, nunca aconteceu nada. Meu cliente não controla estoque e ele acha que não vai acontecer nada porque ele não é muito grande, porque o fisco não está de olho nele porque ele não é muito grande. E aí eu tenho reforçado, eu falei, olha, o fisco está olhando, o fisco está fiscalizando e o fisco está multando, sim, as empresas que não estão fazendo um controle adequado do estoque. E aí eu chamei o Rafael para a gente falar um pouquinho, então, de casos de empresas que estão sendo multadas, que foram multadas, para quê? Para que vocês tenham uma noção de como o fisco está olhando. Para que você que é do escritório de contabilidade, para que você que é um contador, você que é um trabalhador na área fiscal, ou você que é empresário e porventura esteja nos assistindo, porque o seu contador mandou esse vídeo para você, para que você saiba o que é que o fisco está fazendo, para que você veja casos de empresas que estão sendo multadas. A minha ideia aqui, a ideia do Rafael aqui, qual é? É evitar que você venha ter problemas com o estoque. Evitar que a sua empresa seja multada porque não tem um controle de estoque ou tem uma informação incorreta, inconsistente lá no inventário. Beleza? Então, a gente vai fazer esse bate-papo com esse objetivo, tá? Vou pedir para o Rafael se apresentar aqui, para vocês conhecerem, né? Quem não conhece ainda, porque já está começando a ser frequente as minhas aparições junto com o Rafael na internet, no meu canal. Vamos lá, Rafa? Verdade. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Eu não sei que horário que vocês vão estar vendo esse vídeo aí. Queria dizer que é um prazer, né, estar conversando aqui com o professor Antônio Sérgio. Ele é, sim, uma referência nessa área aí de estoque no SPED fiscal, né, de bloco K, de bloco H. Até tive a honra, né, antes de iniciar, vou indicar para vocês aí, Opa, obrigado! leiam esse livro, tá? É muito bom.
muito conteúdo bacana aqui, ó, vários cases. Ele realmente é um manual, tá, para você que quer conhecer mais sobre o estoque. E como o professor Antônio já disse, eu trabalho como consultor, né, na cidade de Belo Horizonte, mas nós atendemos empresas de todos os portes, né, que todo mundo precisa gerenciar o estoque. E então, assim, já trabalhei com pequeno, com médio, com grande, já vi problema de todos os tipos em todas essas empresas. E a gente trouxe um caso aqui para vocês terem uma ideia de como que o fisco atua, né, em cima da questão do estoque. Né? Dizer que não é brincadeira essa parte aí, não. Tá bom? Então, eu Rafael, trouxe qual é o trabalho que você faz perante as empresas? Que tipo de trabalho a sua empresa faz? A R, né? isso, a IR A Soluções, R né? Soluções, pessoal. Depois vocês procuram aí na internet, procura aí no No Instagram, Instagram, procura Rafael @AIR Juliano, Soluções. AER Soluções. O que você faz, Isso. assim, basicamente, Rafael? Qual que é a sua atuação dentro desse assunto inventário? Né? Lembre que o meu público, Rafael, uma boa parte do meu público são pessoas de escritório de contabilidade, funcionários, proprietários, eventualmente clientes também, mas uma boa parte é de escritório de contabilidade e tenho também um público que trabalham em outras empresas privadas. Mas dá uma ideia aí do que você faz para que você pode ajudar o meu público. Ah, legal. Então, assim, eu estava atropelando aqui o assunto, mas a gente tem uma empresa aqui que ela nasceu para ajudar os contribuintes, né, no caso da entrega do estoque, do inventário. Então, nós temos um mecanismo, né, um software que nós criamos para fazer o levantamento quantitativo, tá? Basicamente, parece simples, tá? Então, a gente pega o arquivo do cliente pronto, SPED fiscal ou se integra de janeiro a dezembro do exercício, com estoque inicial e estoque final, e a nossa ferramenta ela vai fazer um cruzamento, né, um levantamento quantitativo de tudo que entrou, tudo que saiu, o que foi informado no seu estoque final e, pelo cálculo, o que você deveria de fato ter no estoque final. Tá? A partir dessa análise, né, a gente parte para um trabalho mais de consultoria, né, de analisar quais foram os erros que foram encontrados, o que é erro de processo, o que é falta de, né, o que pode estar causando ali problemas para a empresa no caso dela ser fiscalizada. Tá? Então, assim, o nosso foco é atacar esses números aí para reduzir ao máximo o risco de autuação da sua empresa, né? Porque a autuação existe. Tá? Então, eu até trouxe aqui, ó, nós vamos discutir hoje, do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, uma empresa que foi multada por levantamento quantitativo, né? E basicamente é isso. Tá? E, e como é que as empresas chegam até você, Rafael? Isso tem partido dos empresários ou são os contadores que indicam o seu trabalho para os clientes? Então, é muito difícil Estou uma perguntando, empresa, mas eu acho muito difícil o empresário chamar você. Olha, vem auditar meu mas estoque aqui, né? a pergunta é boa porque eles não chamam por falta de conhecimento, né? Uhum. Então, o contador, ele indica o nosso trabalho para que, olha, o cliente está me entregando aqui o SPED todo errado, eu peço o cliente o inventário, ele não me entrega. Então, são várias situações assim que nós podemos chegar e ajudar a empresa a entregar uma informação correta para o contador, para a contabilidade, né? Tem também trabalho de parceria, que a contabilidade ela nos chama, olha, dá uma olhada nesses clientes aqui para mim, ver como que está o estoque deles, o que a gente pode fazer, porque 90% das vezes, pessoal, a empresa ela não sabe que ela tem problema no estoque, tá? Então, se eu pegar um arquivo SPED que a empresa já entregou, já passou pela contabilidade, já passou no validador, já entregou, ele acha que está tudo bem, tá? Então, É, o empresário não sabe e o contador também não vai ter como saber, né? Ele recebe a informação. exatamente. Exatamente. O contador, ele acaba saindo às vezes como vilão, porque o cliente acha que o contador, por estar Olhou tratando tudo. o arquivo dele ali, já cuidou de tudo. Mas É. sabe que isso não é nem obrigação da contabilidade. Por isso que nós estamos aqui
para esclarecer isso, né? Até mesmo para você depois poder mostrar esse vídeo para algum cliente para entender. Então, a ideia qual é, né, pessoal? Eu já trabalhando com SPED, bloco K, bloco H já há pelo menos uns 10 anos, né? Desde quando começou o SPED, na verdade, 12 anos, né? Desde quando começou o SPED, eu percebo a dificuldade das empresas, a dificuldade dos escritórios de contabilidade. E até por isso é que convivendo e fazendo consultorias, prestando consultorias e indo nos clientes, indo no escritório, indo nos clientes, indo no escritório, é que eu fui vendo o cenário, como é que a coisa estava e fui ajudando na medida do meu conhecimento. E de tanto ajudar, de tanto prestar consultoria, de tanto fazer palestra em cliente, eu acabei criando um método que eu chamei de MEP 4C, que é o método Estoque Parceria 4C, onde eu digo assim, não tem como resolver esse problema se não houver uma parceria entre o contador e cliente. Nós estamos agora numa época que está na moda o termo contabilidade consultiva, né, Rafael? O pessoal tem falado muito aí de contabilidade consultiva. E semana passada eu estava fazendo uma live com o Luciano, que também é de uma empresa de sistema lá de Campinas, meu amigo Luciano, e quando eu estava falando do meu método, o Luciano ele usou o termo, né? Ele falou, é uma contabilidade consultiva que você faz, né? E aí eu fui parar para pensar e realmente é uma contabilidade consultiva aplicada ao SPED fiscal. Porque qual que é o conceito da contabilidade consultiva, né? É o contador se aproximar do cliente para ajudar o cliente na gestão do negócio. Qual que é o cerne do meu método MEP 4C? É o contador se aproximar do cliente para orientar o cliente a ajudar o cliente a cuidar do estoque para ter um SPED fiscal sem risco de multa, sem risco de problema. Então, é o contador se aproximando do cliente para cuidar do estoque, para organizar essa parte. E organizando essa parte, consequentemente, o restante da empresa acaba sendo organizado também, né? Uma consequência natural de que ao entender as questões de estoque do cliente, ao ajudar o cliente a controlar o estoque, o contador vai estar também cuidando, olhando, se inteirando de outros aspectos da empresa. Então, é uma contabilidade consultiva através do SPED fiscal, visando o SPED fiscal. E o Rafael, a empresa do Rafael, o serviço que o Rafael faz, ele pode ser uma forma do contador começar a convencer o cliente da necessidade de organizar estoque. Ele pode ter números, né? Então eu tenho meu método 4C, né? Contador, cliente, computador e casa, onde o contador precisa entender bem o que é o SPED fiscal, entender a fundo o que é SPED fiscal, o cliente precisa ser orientado e alertado da importância e do risco de não controlar estoque. Computador se refere a ter um sistema, o cliente precisa ter um sistema e ter um sistema que atenda às necessidades do SPED, que tem o layout do SPED, tanto para bloco H como para bloco K, se for uma indústria ou um importador ou um atacadista. E o quarto C, que é casa, é ter um ambiente organizado, é ter funcionários treinados para alimentar o sistema corretamente, é ter as pessoas e os processos dentro da empresa organizados para que o estoque seja controlado e, consequentemente, o SPED fiscal, as compras, as vendas, o financeiro. Porque aí, se eu estou com o estoque em ordem, as outras coisas vão estar em ordem também, consequentemente. Então, o método é esse. Agora, qual pode ser o primeiro passo para o contador se aproximar do cliente, convencer o cliente, olha, cliente, eu preciso te ajudar, me deixa te ajudar. Ah, mas por quê? Olha aqui, olha os seus números, olha os problemas, olha o risco que você está correndo. Então, o trabalho que o Rafael faz pode ser uma porta de entrada, pode ser uma abertura para essa aproximação do escritório contábil, para essa aproximação do cliente, para essa aproximação do contador com o cliente. E daí desenvolver o meu método, os meus 4 Cs. Manda, Rafa.
Professor, até lembrei de você hoje. Eu estava falando com o cliente, né, até sobre aquele assunto que tem no seu livro, que a gente comentou do contador e você disse aí sobre contabilidade consultiva. Hum, Conversei hoje com um cliente que tinha um bom tempo já que eu não falava com ele, sabe? sim, E aí ele me falou que trocou a contabilidade. E aí ele falou: Ah, meu contador, uma vez por mês vem aqui na minha empresa e passa o dia todo aqui comigo. Eu falei: ótimo. a contabilidade é interna. Eu imaginei que fosse um profissional, né, por conta dele. Não, é o contador mesmo do escritório. Escritório contábil. Lá, passa um dia com ele para ajudar, para conhecer o processo. E assim, ele falou que o outro que ele tinha, que não ia lá e se fosse, se cobrava dele ainda. Ah, Então, assim, é? É. é um exemplo do que não fazer, né? Infelizmente a gente ainda tem, né, esse padrão assim dos seus contadores, muitos contadores ainda estarem distantes dos clientes por uma série de motivos também, né? Não porque eles querem, mas porque as condições e a cultura que a gente carregou até hoje, né? Que é cuidar de obrigação acessória, é um monte de serviço, é pouco O tempo todo, funcionário, né? um honorário muito enxuto, acaba que não dá tempo do contador ir em todos. Então é É, hora assim de rever tudo, mas que precisa se aproximar do cliente, precisa ainda mais agora, né, Rafael? Nesse cenário que a gente vai ter aí um baque grande na economia e não sabemos como é que as empresas vão resistir a esse momento econômico. Então, a aproximação do contador do cliente nesse momento ainda vai ser mais importante. é verdade. Então, assim, eu lembrei até por isso mesmo, a gente sabe, né, que existem várias situações que o contador não pode estar lá, mas, né, a gente sabe também da importância, né? E aí eu quis citar porque você fala um pouco disso no seu livro, né, e acho que está dentro do método 4C aí que você tem lá no livro, né? Legal. Assim, sem mais delongas, vamos falar um pouco do Conselho de Contribuintes, como que ele autua, né, os contribuintes. Vamos Essa lá. introdução aí, posso começar a falar a respeito, Pode começar. tá? Então, gente, nós trouxemos aqui um case real, né, que eu já mostrei antes, do Conselho de Contribuintes aqui de Minas Gerais. É um cliente que, na época, nós trabalhamos com ele, então eu conheço bem esse, esse acórdão aqui, tá? Então, assim, essa ementa, ela trata de quê? Só para constar, tá? Isso aqui é um documento de consulta pública. Nós não estamos expondo aqui nenhuma empresa, é uma coisa do passado que já ocorreu, mas qualquer um tem acesso aí pela internet, tá? Nós não expomos nada de clientes assim, não. Então, assim, na ementa, ela diz entrada desacobertada, através do levantamento constativo. Fala também de substituição tributária no caso aqui. Aí ele fala, constatado mediante levantamento constativo, entrada de mercadoria desacobertada de documento fiscal, irregularidade apurada por meio de procedimento idôneo, previsto no artigo 94, aqui ele fala da Legal. legislação. Então, assim, isso aqui é uma empresa grande, tá, gente? Eu não vou falar o nome, não, mas é uma empresa de brinquedos grande e com mais de 200 lojas. Aí você imagina, uma empresa dessa, ela tem estrutura, ela tem sistema, ela tem profissionais, ela tem tudo que uma empresa precisa para entregar um expediente correto. E como que ela foi autuada em cima do estoque, sendo que ela tem tudo isso, né? Aí é o que a gente fala, a falta de um sistema, né, que conseguisse mostrar para ela ali uma auditoria do arquivo dela, depois que ela gerou o arquivo, para ver se está tudo bem, né? Porque aí pode ser erro de funcionário, pode ser erro do sistema, podem ser vários erros que a gente não sabe onde que surgiu ali. E a empresa a olho nu, né, principalmente essas empresas grandes que têm a contabilidade interna, eles não têm tempo para poder ficar fazendo isso. Mas quando chega um negócio desse aqui, ó, aí tem que parar tudo para atender o fisco, Aí arruma tá? tempo, né? Aí é obrigado a arrumar tempo e largar tudo, vira uma loucura. Eu É. fiquei até amigo do pessoal dessa empresa aqui. Então, assim, ele fala, né, que a autuação trata Ô, de Rafael, deixa eu ir te interrompendo aí, tá? Mania de professor. Eu não consigo ficar imagina, fica muito à quieto. vontade. É o seguinte, é só para reforçar uma coisa, né? No,
no mundo dos escritórios de contabilidade que eu vivo e que eu amo, existe uma cultura, não é cultura a palavra que eu quero, existe uma crença. Existe uma crença de que o cliente não manda a informação correta porque ele não tem sistema. Então, veja que um dos 4 Cs é computador. É quando eu falo de sistema. Eu falo, precisa ter um sistema, mas tem que ser um sistema adequado às regras do SPED, ao layout do SPED. Por quê? Porque o ideal é que a empresa tenha um sistema que gere o bloco K, que gere o bloco H, e já manda o TXT pronto para o escritório importar no sistema fiscal dele. E não mandar uma relação para o escritório digitar, mas tem que ter um sistema e o sistema tem que estar adequado ao SPED. E uma outra questão que eu coloco lá no método, que é o 4º C, é a questão do preparo do pessoal e dos processos internos. Então, a gente está falando de uma empresa que tem sistema e a gente está falando de uma empresa que tem um monte de funcionário. Então, não basta ter sistema, né? Precisam algo mais. Então, o que você vai discorrer aí é de que é uma empresa que tem sistema, mas ela não cuidou dos outros aspectos que seria o 3º e o 4º C. O sistema está preparado adequadamente e os funcionários também alimentando corretamente. É isso, né? Exatamente, professor. Assim, eu não vejo como uma empresa ela consegue controlar tudo, né? Controlar os funcionários, o funcionário lá que dá entrada na nota, o vendedor lá na ponta na loja, lá, né? Na linha de frente ali na hora de vender, se vai fazer a venda certa. Se às vezes não faltou um código de barra ali, ele pegou outro do mesmo valor e deu saída. Então, assim, Rafael, pela experiência que eu tenho, eu comecei em 2012, tá, gente? Então, assim, já tem um tempinho, 8 anos na área. Né? Tudo que eu já vi, e ainda na época passada, né, quando eu era mais jovem, eu já trabalhei em loja, eu sei como é que funciona lá, né, na frente de loja. Eu acho impossível a empresa conseguir controlar tudo sem ter um bom sistema que vai acusar para ela ali e sem ter uma verificação a mais, né? Ter um sistema de auditoria, assim, contar com uma última conferência ali na hora de transmitir o SPED, porque a gente sabe que o validador não faz isso, correto, professor? Correto. O validador, você pode mandar errado, pode mandar negativo, ele vai aceitar. Aí depois o fiscal vem querer entender o que aconteceu. Então, assim, se a gente estiver falando aqui, talvez mais para contadores, eu já falei antes com o professor em alguma live que a gente fez, é uma oportunidade que vocês têm de prestar um serviço a mais para o seu cliente. Né? Existem vários softwares de auditoria aí que eles vendem no mercado e não conheço algum que faça tão completa a auditoria do estoque, assim como nós olhamos para o estoque. É uma necessidade que nós vimos no mercado, mas eu creio que tenha, tá, gente? Não estou aqui vendendo só o nosso peixe, não. Tem que ter, porque a oportunidade nesse ramo é muito grande, tá? Então, assim, pega uma empresa aí que tem isso tudo e ainda entrega um SPED errado, pensa, é uma falha enorme. E no final eu vou falar para vocês qual foi o valor dessa autuação aqui, vocês vão assustar. O investimento, assim, uma loja, tá? Foi só uma loja isso aqui. Podemos prosseguir aqui, professor? Pode seguir. Então ela falou aqui, né, que a autuação trata da entrada de mercadoria desacobertada de documentação fiscal, mediante levantamento quantitativo no período de janeiro a dezembro, isso foi em 2013, cujos dados foram extraídos dos arquivos eletrônicos enviados pela autuada por meio do SPED fiscal. Então aqui a gente já está vendo mais ou menos aí como que é. É verdade, tá, gente? Não é cabeça de bacalhau isso aqui, não. Existe, Existe e multa. se não chegou, uma hora vai chegar. Infelizmente, né, é bom a gente estar atento a isso aí. Então, aí eles vão falar das multas, né? Foi exigido ICMS-ST, multa de revalidação prevista no artigo do inciso 2, multa isolada, que aqui no estado de Minas Gerais. Então, são várias multas
E acho que já entra mais aí numa parte mais técnica, né? Até talvez na defesa que você vai ver isso aqui, mas o nosso foco aqui é falar, né, como que funciona isso no SPED fiscal. Então, levantamento quantitativo, ela considerou o inventário inicial, né, as entradas no modelo entradas, notas fiscais de saída, modelo 55, que são as notas eletrônicas. Hoje nós já estamos vivendo aí o tempo da nota fiscal de consumidor eletrônica, então a gente sabe que a informação ela é transmitida praticamente instantânea lá para, né, para a Receita. Cupons fiscais, que eu acho que agora já está sendo extinto com isso aí, né, professor? A tendência é acabar o cupom fiscal. E o inventário final, em 31 de dezembro. Né? Uma coisa muito interessante que eles destacaram aqui, ó, conversão de unidades, registro 0220, né, arquivos eletrônicos em CD. A questão da conversão de unidades é uma coisa que a gente pega muito aqui. Muitas vezes a sua empresa ela vai comprar de vários fornecedores, né, a empresa do seu cliente aí. Então, às vezes ela compra caixa e vai vender unidade. O sistema ele está parametrizado ali para converter. Entrou uma caixa, quantas unidades tem dentro dessa caixa? Né? Aplica-se ali o fator de conversão, vamos supor, tem 10 unidades dentro da caixa. Entrou 10 caixas, entrou 100 unidades. Isso aí é lançado lá no registro 0220, né? Que é o de conversão, do fator de conversão. Fator de conversão. Se não for feito isso, ele vai comprar uma caixa e vai vender 10 unidades. Então, é como se estivesse entrando uma, saindo 10. A cada um que entra, sai 10. Esse foi o caso aqui. Tá? Um dos problemas deles foi com o fator de conversão. Então, uma das autuações é o fato de não ter feito o registro 0220 na informação das unidades de medida. Exatamente. Só Porque aí... para clarear um pouquinho, né, para quem estiver nos assistindo, então existe a unidade de medida que a empresa faz o cadastro. Então, quando faz o cadastro, tem que colocar a unidade de medida que o produto é controlado no estoque. Então, vende, sei lá, vende brinquedo. Vende brinquedos, vende como? Vende unidade. Então, quando cadastra lá no 0200, unidade vai cadastrar como unidade de medida 1, né? Unidade. A unidade de medida é unidade. Só que quando compra o brinquedo, compra lá de uma fábrica que vem uma caixa com 10 brinquedos dentro da caixa. No XML do vendedor vem uma caixa. Só que dentro da caixa tem 10 unidades. Então a empresa teria que gerar um registro 0220 lá no bloco 0, informando o fator de conversão de unidade de medida, dizendo que aquela unidade de medida caixa vai ser multiplicado por 10, que é a quantidade de itens que tem dentro da caixa e é a unidade que o produto é controlado no estoque. Então, muita gente acaba não fazendo isso. E aí deu entrada em caixa e vendeu unidades, né? Exatamente. Então, isso aí, o que vai gerar? Se você comprou uma caixa, você deu entrada em uma unidade e vendeu 10 unidades, você vai estar informando para o fisco que você vendeu 9 produtos que não tiveram entrada. Por quê? Ele vai entender que, como você vendeu 10 se só tinha um no estoque? Você comprou um e vendeu 10. Exatamente. Então, esse é um dos problemas que a gente pode encontrar aí. Né? E aí, pode falar. E que está aí no auto de infração, né? É um tipo de coisa que Tá a gente nem costuma ver. Eu mesmo não tinha visto essa situação de empresa sendo multada. Eu sei que está lá no Guia Prático, o Guia Prático manda fazer isso. Mas não tinha visto ainda uma autuação por esse motivo, pela falta de unidade de medida. Aqui ele cita o conversor de unidades pelo seguinte, justamente por isso, porque como ele não lançou certo, isso gerou omissão, né? Gerou omissão para ele, que o fisco ele está enxergando que entrou um e vendeu 10, por exemplo. Então é como se estivesse só pegando mesmo, tá? E aí, continuando aqui, o que acontece quando o fisco chega lá? Ele fala, a autuada contesta as exigências e alega que a fiscalização não levou em conta a particularidade das operações de varejo,
não considerou os créditos relativos à operação própria, aplicou margem de valor agregado que considera incorreta. Diz que as particularidades, tais como devoluções e ajustes de estoque, erro humano na codificação de entradas e saídas de produtos, vendas de mercadorias e posterior registro de suas entradas. Então, isso aqui, gente, ó, o que acontece? Venda de mercadoria e posterior registro das suas entradas. A gente tem um relatório aqui, professor, depois eu até te mando para você ver. Manda sim. A gente mostra aquele caso. Chega lá a caixa na empresa, não sei, às vezes chegou na loja e está com a nota. Só que o cliente já está na loja lá querendo comprar. O vendedor vende antes de ter dado entrada no estoque. E as empresas, elas falam que o sistema é parametrizado para não deixar vender se não estiver constando no estoque. Só que eu vejo que isso é uma grande mentira, né? Sem querer ofender ninguém. Porque o cara fala que não deixa, mas na hora de dar a saída lá, o sistema dele aceita, né? Ou seja, então, 90%, tá, gente, dos casos, isso não é verdade, tá? Às vezes o seu sistema ali era para estar parametrizado corretamente, não está. Então, aqui, ó, e não adianta também a empresa falar devoluções, ajustes de estoque, erro humano na codificação de entradas e saídas. Aí você vira para o fisco e fala, foi erro humano. Tá, mas então me mostra qual que foi o erro. Ele quer ver material técnico, né? Aí você precisaria montar um processo todo ali com o advogado, mostrar para ele, olha, o erro está aqui. Isso nós fazemos antes da fiscalização chegar. Esse tipo de erro aqui que está apontado aqui, a gente consegue mostrar para a empresa antes que a fiscalização chegue, dando a ela tempo de corrigir, né? Eu tenho num dos meus cursos de Bloco K, eu mostro para os meus alunos alguns casos de penalidades reais também de empresas que foram multadas e o processo está em discussão. E várias empresas alegam isso, né? Elas alegam que foi erro humano no registro das informações. E nas respostas dos julgamentos do governo, do fisco, o que o fisco responde para todas essas situações? Que não justifica. O fato do funcionário ter errado não justifica e que o auto de infração é cabível e que a multa é devida. Então não adianta dar desculpa. Eu tenho até um modelo que eu mostro em aula que o empresário diz que foi culpa do escritório de contabilidade. Olha o desconhecimento, olha a maldade, olha a má intenção. Ele fala no processo, na defesa dele, diz que foi erro de registro do escritório de contabilidade. Vê lá se o escritório vai ser responsável pelo estoque da empresa. Mas mesmo ele dizendo isso, qual foi o julgamento? A desculpa não justifica o problema e o auto de infração é válido e a multa é devida. Nesse sentido aí, eu já ouvi muita coisa assim, às vezes eu ligar para um cliente para falar do serviço para ele, e ele fala, não, meu contador já faz isso. Mas eu pago meu contador para ele fazer isso. Então, assim, Isso é um empresário... é um grande problema, né? Muitos empresários eles têm essa visão. Eu, como contador, eu não queria nem ter um cliente dele, só a verdade. Para que a bomba explodir, ele vai vir para o seu lado. Mas aí, professor, é a mesma coisa que você ali roubar uma comida no supermercado e a polícia te pegar e você falar assim, mas eu roubei porque eu estava com fome. Isso não é justificativo. Não é motivo para não ir para a cadeia, né? Tá errado, não tem jeito, entendeu? Um exemplo aqui bem simples, tá? Então, assim, aí continuando, né? Ele afirma que ao analisar os livros fiscais relativos aos meses de janeiro e fevereiro, depreende-se que inúmeras notas fiscais, embora registradas em 2014, referem-se ao ano de 2013. Vixe. Isso aqui se sabe, né? Já vi muito assim, às vezes acontece na virada do ano ali, eu acho até que entra nesse caso aqui da empresa vender antes de dar entrada, porque a nota fiscal ela tem que ser lançada ali no mesmo dia, né? A entrada dela. Chegou hoje, ela tem que ser lançada hoje. Mas aí, se você deixar acumular no final do ano ali, aí você vai lançar só em janeiro, você vai causar um problema. Eu entendo isso que mesmo. foi isso aqui. Muitas vezes eu já peguei arquivos de cliente aqui que a gente fala assim,
Ah, mas cadê? Tá faltando a entrada desses produtos aqui em dezembro. Ele falou assim, ah, mas essas entradas aí foram lançadas só em janeiro. Eu falei, então me dá os arquivos de janeiro aí, porque eu preciso ver se É. teve. Senão o fisco vai Fez entender que não tem. saída em dezembro e a entrada em janeiro. É, assim, é cada absurdo, né? E aqui nós estamos falando de empresa grande, né? Aí ele continua, cabe destacar que o levantamento quantitativo de mercadorias é procedimento tecnicamente idôneo utilizado para fiscalização. É o mesmo procedimento que nós utilizamos, né, Aham. com os nossos clientes aqui. Levantamento quantitativo é estoque inicial mais as entradas menos as saídas é igual ao estoque final. É uma conta muito simples que nesse meio tempo aí, nesse caminho que ela percorre, pode acontecer várias situações. Tá? Rafael, não sei se cabe agora, se não couber, você fala depois, mas quando a gente está falando aí desse levantamento quantitativo, como é que fica a questão das perdas? Como é que é tratado a questão das perdas? Se ele tiver feito corretamente, ele deve ter emitido uma nota fiscal, essa nota fiscal vai estar lançada, aí o sistema vai pegar esse XML. Mas eu imagino que você deve se deparar com muitas situações que não fizeram nota de perda porque ninguém controlou, porque ninguém sabia, ou sabia, mas não tinha controle. Como é que Assim, isso costuma acontecer? 90% dos casos, a questão de perda, ela acaba entrando para corrigir um problema que aconteceu ali. Vou explicar como. Eu tenho um cliente que a gente fez um levantamento quantitativo para ele. Só que ele tem fiscalmente um estoque diferente do que ele tem no físico. Então, normalmente, assim, 90% dos casos também, tá? As empresas, elas não sabem quando emitir a nota de perda, porque elas não têm um controle que ande junto do estoque fiscal com o estoque físico. Então, Aham. para ajustar essa diferença, aí a gente faz isso, a gente pega e fala, ó, então, tá, me dá o seu estoque físico. O seu estoque fiscal aqui está falando que tem X, no seu físico está falando que tem Y. Aí eu falo para ele, ó, você tem que emitir as notas de perdas referentes aqui. Então, assim, agora, se tiver lançado a nota de perda lá certinho, basicamente não vai ter problema. A chance de ter erro é menor, né? De ter É, diferença, né? A chance de ter diferença é menor. por isso a importância da empresa ela tá fazendo esse acompanhamento, essa contagem física. Eu chego em empresas aqui que fala que tem 2 anos que não conta estoque físico. É. Assim, sinceramente, dá vontade de chorar. Você olha assim e fala, meu Deus, então se for Eu um imagino, trabalho aqui, eu imagino isso, Rafael. Por isso que lá no meu método, o primeiro C, contador, é para conscientizar o contador também, né? Do o que é SPED fiscal, né? Porque se você perguntar o que é SPED fiscal, todo mundo sabe. É uma obrigação acessória que a gente manda mensalmente para a Secretaria da Fazenda, onde lança a nota de compra e venda. Mas isso é só o resumo. O que só a tem ponta do lá é iceberg, né? só a ponta do iceberg. O que tem lá dentro do SPED fiscal, o nível de controle. Então, você pega um bloco H, onde o fisco está olhando a entrada, está olhando a saída, está olhando o código, está olhando a unidade de medida, está olhando se tem mercadoria em poder de terceiro, está olhando se tem mercadoria sendo industrializada fora. Às vezes, o contador não sabe disso. Então, quando você pega um cliente que fala, olha, faz 2 anos que eu não faço contagem física do meu estoque, isso foi falta de orientação também. Foi falta de um profissional da nossa área perto desse cliente, olhando para os números, para o dia a dia, para os controles, para o sistema desse cliente, para não deixar isso acontecer. Que a gente sabe que é um trabalho extra, mas assim, igual tem um cliente aqui em Minas, que ele teve uma visita indesejada lá do fisco, e eles nunca tinham mexido nisso também, assim, uma empresa super séria, sabe? Mas eles não tinham conhecimento desses problemas que poderiam acontecer. Então, depois disso, a gente foi lá, corrigiu tudo para eles. Eles, quase que 3 em 3 meses, eles estão fazendo ali a contagem física e comparando com a gente. Comparando É.
fiscal que nós temos, eles vão lá fazer um físico, a gente apura as diferenças, eles vão emitir a baixa. Porque se você deixar isso acumular, imagina 5 anos de passivo disso aí, porque o seu estoque foi acumulando. Tem cliente pequeno aí que tem estoque fiscal de 1 milhão, que na verdade tinha que ser 200 mil reais por causa disso. Entendeu? Tem 800 mil a mais no papel. E aí o que ele faz? Ele vai lá, não, meu estoque é 250 mil, faz uma marretada lá manualmente, entrega para o contador faz a apuração do simples dele lá e tá, transmite. Outra coisa, muitas empresas no simples que não deveriam estar, porque vai fazendo essas coisas erradas aí assim, sem controlar, né? Às vezes nem é interessante eles estarem no simples mais, mas como não tem controle, para ele é mais cômodo ficar ali. Então, só ressaltando que eu lembrei aqui, essa área ela é cheia de oportunidades. E as contabilidades, pelo que eu tenho visto, elas estão melhorando cada vez mais. Elas estão ficando cada vez mais consultivas, né, devido a essas oportunidades aí. E a contabilidade digital, ela não vai fazer isso. Ela não vai ter essa aproximação com o cliente. Então, também é a hora que vocês têm como ser melhores do que eles. Ser melhor o baixo custo da contabilidade digital. Legal isso que você falou, Rafael, de que é uma área cheia de oportunidades. Eu tenho um treinamento que é justamente para fazer a formação de consultores e professores na área do SPED fiscal, né? Onde a pessoa ajuda empresas, ajuda escritórios de contabilidade nesse tema do SPED fiscal, nesse tema do inventário, nesse tema do bloco K, porque realmente tem mercado, né? Tem espaço para isso aí, tem espaço para a gente, mas tem que conhecer, né? Tem que conhecer bem o que é SPED, ter algum sistema que dê apoio nessa verificação, né? Nessa auditoria dos arquivos, isso é muito importante, mas oportunidade tem bastante. Porque assim, eu chego nas empresas, eu vejo profissionais que entendem muito do arquivo SPED em si, mas mesmo assim está fazendo errado. Então eu me pergunto, eu aprendi isso sozinho, né, correndo atrás no mercado, lá na empresa que eu trabalhei, parava para estudar, para entender. Eu chego, tem profissionais que às vezes sabem muito mais do que eu, tecnicamente, mas que estão deixando fazer tudo errado. E aí, complicado, né? E aí, vamos lá para o nosso auto de infração aí. Né? Aí, aqui aconteceu o seguinte, a autuada continuou reclamando, né? A autuada reclama dos cálculos do imposto devido, especificamente em relação à não concessão dos créditos em relação às entradas, né? Não há como se considerar a possibilidade de apropriação de créditos, uma vez que o aproveitamento está condicionado à existência de documento fiscal idôneo e com devido destaque no ICMS. Ou seja, ela reclama que não apropriou dos créditos, mas o fisco fala, não tem como considerar essa apropriação, uma vez que o lançamento ali está errado. Se fez os lançamentos ou deixou de fazer os lançamentos devidamente, como você quer apropriar de crédito? Não adianta ficar nesse embate com... Por isso que a gente fala, gente, depois que o fisco chega, eu estou resumindo, né, aqui, mas assim, depois que o fisco chega é isso aí, né, o que você tem é tentar fisco, com o advogado. Quando o fisco ele detecta ou uma falta do registro da entrada, ou seja, uma entrada sem nota, ou uma saída sem nota, ele calcula o imposto devido e aplica a multa. Ele não vai olhar para os créditos. Ele não se preocupa com crédito, não. Então, geralmente, nos autos de infração tem essas alegações, né? Mas o fisco... tentou barganhar. Ele não vai te dizer, olha, você tem uma multa aqui, mas eu vou descontar o crédito. Não, ele aplica a multa. Exatamente. Aí ele continuando aqui, né? A autuada faz pedido de produção de prova pericial, sem, contudo, formular os quesitos pertinentes. Ou seja, ela queria uma produção de prova pericial ali, mas ela não formulou quais foram os quesitos. Então, assim, foi muito sem argumentação isso aqui.
quando nós estamos atendendo uma empresa que está sendo fiscalizada, nesse caso aqui, nós mesmos já fazemos todo o levantamento, a gente faz um cruzamento da informação do fisco com a informação do cliente para ver se está correto. Se a gente encontrar alguma falha no trabalho do fisco, isso ajuda a empresa na defesa, mas eu vou falar, é outra coisa também. Quase 100% dos casos o fisco está certo, ele já tem as suas informações Já lá. viu que está errado, né? Não adianta fazer É. perícia e discutir porque registro foi feito errado. Quando ele vem, ele já está com tudo pronto ali. Ele ficou meses analisando essas informações, talvez, né? Então, que não bastasse, verifica-se que a produção de prova é totalmente desnecessária, pois as provas presentes nos autos sob exame são capazes de dirimir as dúvidas existentes, sem causar nenhum tipo de prejuízo ao impugnante, né? O fisco ele já goza de fé pública, né? Então, assim, se vier uma fiscalização, cabe ao contribuinte, à empresa, provar que a fiscalização está errada, está errando ali com ela. Isso aqui, assim, a gente está pegando um caso simples, né? Porque agora, né, como o professor é especialista aí no caso do bloco K, o controle tem que ser muito maior e as pessoas estão Mais complexo relaxando com relação a isso. ainda. Né? E aí, assim, ela vem falando várias sobre a aplicação das multas. Deixa eu ver se eu consigo citar alguma aqui. A infração descrita na nota de infração encontra-se devidamente caracterizada, demonstrada, sendo legítima. Portanto, a exigência do ICMS-ST não recolhido, assim como a aplicação da penalidade prevista no artigo 53, inciso 2. Né? Aqui fala um pouco dos valores. Ó, vou ler aqui, vamos ver aqui, professor. Nós estamos curiosos para ver o valor final aí desse auto de infração. Aqui ele não vai falar o valor exato, não, mas ele fala quais foram as multas aplicadas. Mas eu sei porque eu tinha contato lá na empresa, né? Legal, legal. Sabendo. Ó, nos casos previstos no inciso 3 do artigo 53, serão os seguintes os valores das multas. Havendo ação fiscal, a multa será de 50% do valor do imposto, observadas as hipóteses de reduções previstas no parágrafo 9 do artigo 10 lá do 53. As multas serão cobradas em dobro quando da ação fiscal, aplicando-se as reduções previstas no parágrafo 9 do artigo 53, na hipótese de crédito tributário. É uma coisa bem técnica, que tem quase ser um advogado para interpretar. Né? Uhum. Ó, de pagamento do imposto, quando verificada a ocorrência de qualquer situação referida no inciso 2 do caput do artigo 55, em se tratando de mercadoria sujeita à substituição tributária. Correta também a aplicação da multa isolada. O que ele fala da multa isolada? Por dar saída à mercadoria, entregá-la, transportá-la, recebê-la, tê-la em estoque ou depósito desacobertada de documento fiscal, salvo na hipótese do artigo 40 desta lei, 40% do valor da operação, reduzindo-se a 20% nos seguintes casos. Ele vai citar alguns casos aqui que ela cai para 20%. Sim. Mas é 40%. Ó, então, aqui a gente já viu 50%. 50% do valor do imposto, mais 40% de multa isolada. Aqui está falando essas duas. Salienta-se, por fim, que não procede a alegação de que a autuação ofende os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e não confisco, uma vez que as penalidades aplicadas estão previstas na legislação. Então, gente, a autuação em cima de... Aqui ele já está finalizando. A autuação em cima do estoque, vocês podem ter certeza, tá? Vai ficar gravado aqui, são as maiores. Vocês não vão ver no mercado multa maior do que a multa que é aplicada no estoque. Quando eu faço uma auditoria aqui no meu sistema, eu pego empresa pequena, professor, que a autuação dela chega a R$500 mil, R$600 mil. Uhum. Uma empresa grande, 3 milhões, 4 milhões, porque é muito volume de informação errada. E aqui a gente viu 50% do ICMS, mais 40% de multa isolada, mais o imposto em cima.
Imagina isso em cima de cada produto que tem problema ali no estoque da empresa. Isso em cima de um volume, né? Geralmente de um volume grande de mercadorias, que é o que vai estar no estoque, né? Estrondoso. Então, Legal. assim, no caso, só finalizando aqui, no caso dessa empresa, a informação que chegou até mim, que eles não colocam isso na consulta pública, foi em torno de R$ 350 mil. Vixe Maria. Assim, nós não atendemos essa loja aqui na época porque a gente tinha acabado de chegar na empresa, a gente estava em processo de negociação e não foi possível, porque a empresa é muito maior, mais burocrático, né, para fazer esses processos aí. Então, Aham. a gente tinha mais tempo de defender o fisco, já estava finalizando o processo ali. Mas aí, assim, para tentar, mas não era garantido. Aham. Pois é, então é um exemplo. E você deve ter vários outros casos aí, né, de empresas que foram multadas e por falta desse tipo de controle. Você já viu aí alguma autuação de empresa do Simples por problema de estoque? Chegou a ver já alguma? Já vi, Nos assim, trabalhos aí que você não, faz? mas... Oi? Nos trabalhos que vocês têm feito aí, onde vocês são chamados? Eu já, assim, o próprio cliente já me passou essas informações, mas assim, acompanhar mesmo não. Mas eu posso Tá. procurar depois alguma coisa aqui para a gente Uhum. fazer um vídeo a respeito para mostrar para o pessoal. O Mas pessoal acha que não, a né? empresa do Mas, Simples não escapa disso, não, né? O fisco ele olha para esse aspecto também na empresa do Simples, né? exatamente, porque mesmo ela fazendo esse trabalho, ela recolhendo seus impostos ali pelo faturamento, né? Ela tem que gerar os arquivos ali e deixar arquivado, Uhum. né? É, Então, assim, mesmo que às vezes seja o Sintegra, ela tem que estar com ele ali, o fisco ele pode pedir isso. Nós tivemos um caso recente aqui, até lembrei aqui agora, que deu diferença na maquininha de cartão, né, com a apuração do Simples. Aí o que, que aconteceu? Aí o fisco foi, agora eu quero o Sintegra também. E esse cliente, ele não tinha nem o Sintegra. Aham. Então nós construímos o Sintegra para ele, aí nós pegamos todas as informações que está com o fisco para poder apurar as diferenças. E realmente tinha uma diferença lá que ele vai ter que pagar. Eu não sei porque agora estourou essa pandemia aí, mas ele ia ter que pagar mais de R$ 80 mil. Ele estava em negociação. O que a gente fez foi apenas construir o arquivo para ele, sem deixar ele gerar ali informações erradas de estoque, só que a diferença ali já era a maquininha de cartão, né, com a apuração do Simples. É. Então, Porque tudo é o Fraud, né? quando ele pede o Sintegra, dentro do Sintegra tem registros que tem que informar o estoque, né? Ali o Sintegra tem todas as informações ali do que ele comprou, que ele vendeu. As apurações elas têm que estar batendo ali de acordo com a informação, É. tá no Sintegra, então não Sintegra tem como escapar. é o avô do SPED. É, onde nasceu isso tudo aí, né? Começou. Exatamente. Pô, Rafael, bacana aí a sua explanação. É uma situação que eu achei legal trazer para nossa audiência, para eles terem essa visão de que tá acontecendo multa na área do estoque, na área de bloco H, na área de bloco K, e que a gente precisa ficar atento, e eu estou aqui humildemente oferecendo uma solução para você começar a resolver esse problema de estoque, né? E essa solução você consegue através do livro, né? Um dos caminhos é através do livro. Acho que o caminho mais em conta, né? Mais em É conta um excelente começo, é viu? o livro Muito onde bom. você começa a ter uma noção do que é o método e como aplicá-lo. E o trabalho do Rafael é um outro apoio também nessa área para evitar situações como essa de multas de 80 mil, de 300 mil, de 350 mil, por conta de estar mandando informação incorreta no estoque. E eu queria só, eu falo mais, o professor, quem me dera se tivesse um livro desse seu aí, lá em 2012, 2011, quando estava começando a mudar, né, o Sintegra para o SPED fiscal, Sim, sim. começando a trabalhar nessa área, eu não tinha uma ferramenta assim, né, um livro desse.
para poder trabalhar. Então, assim, eu tive que pegar o guia prático e ficar estudando ele, abrindo um arquivo, conhecendo cada campo ali. Foi assim que eu aprendi no início. Aí depois, indo nos clientes, eu vi problema de tudo quanto é tamanho. Eu já visitei empresas gigantes aí no Brasil, né? E todas elas têm problema. Então, não acho que o seu cliente, por ele ser pequeno, ele não vai ter problema não, porque ele vai ter também. É isso aí. Bom, nós já passamos de 1 hora de bate-papo aqui, o papo flui e a gente nem percebe. Então, nós vamos já começando aqui os nossos encerramentos, as nossas despedidas. E quero deixar a informação, então, para vocês em relação ao livro, né? Vocês podem encontrá-lo na Amazon, é um dos lugares mais conhecidos. Tem outras livrarias também, você pode pedir pela internet. Pode pedir para mim também, vai ter meus contatos aqui em algum lugar do vídeo. E você leia o livro e depois você fala comigo as suas dúvidas, os seus problemas, as suas sugestões e como é que a gente consegue te ajudar. Eu vou ficar muito feliz em poder ouvir a sua opinião em relação a tudo que você leu aí no meu livro. E vou pedir para o Rafael, então, também fazer as despedidas aí até o nosso próximo vídeo. Beleza. Bom, pessoal, agradeço a oportunidade. Se vocês viram o vídeo até aqui, né, vocês já estão dando um grande passo aí, né, dando ouvidos à nossa voz, né, que nós queremos levar um auxílio a mais para vocês. O professor é uma grande referência, tá? Ele não falou aqui, mas ele tem uns grupos de WhatsApp lá também, que foi onde eu conheci ele, que ele tira várias dúvidas lá, né, na medida do possível sobre o Bloco K. Fazemos um trabalho já em parceria com o professor, então se a sua empresa ou seu cliente tiver algum problema aí, pode entrar em contato com ele, que ele vai direcioná-los para a gente, e aí a gente pode fazer um diagnóstico, a gente pode auxiliá-los aí de diversas maneiras, tá bom? A IR Soluções, né, parceira aí do professor lá no Tributário Expert. Tá bom, eu vou colocar esse vídeo no YouTube. E aí você me passa os dados da sua empresa, aí eu coloco na descrição também para quem estiver assistindo ter os dados do Rafael aqui na descrição do vídeo também. Perfeito, Rafael, muito obrigado, obrigado. então. Muito obrigado, muito boa noite. Boa quarentena aí. É quarentena, mas a gente não para, né? Não para de jeito nenhum. E logo, logo a gente volta com outro bate-papo aí, tributário para a galera. Beleza, gente. Obrigado. Tudo de bom para vocês aí. Contem conosco, tá bom? Um abraço. Valeu. Tchau, gente. Valeu. Tchau, Rafa. Tchau, tchau.